Em outros países, o líder, Nicolás Maduro, poderia não ser recebido com abraços calorosos, nem tanta pompa e apertos de mão. Nos Estados Unidos, ele seria recebido com um par de algemas. É isso, é verdade. Nicolás Maduro é procurado da justiça americana e a recompensa para quem entregá-lo é de nada menos do que 15 milhões de dólares. O mandado de prisão saiu quando Trump estava na Casa Branca, continua valendo até hoje na gestão Joe Biden. Segundo a acusação, durante o período em que ele foi ministro das Relações Exteriores, ele teria sido líder de um cartel chamado Cartel de los Soles, né, Cartel dos Sóis, e dentro desse cartel ele teria facilitado a venda de cocaína, carregamentos, toneladas de cocaína para serem vendidos aqui nos Estados Unidos, para com o dinheiro comprar armas para as Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo terrorista que age dentro do território colombiano e que é classificado aqui nos Estados Unidos como terrorista. Em 2020, uma corte federal aqui de Nova York acusou Maduro de conspirar para importar cocaína, ajudar uma organização terrorista. Eu queria trazer esse tema para vocês, porque está cada vez mais claro que a estratégia bolsonarista de fazer tuitaço, gritar, chamar o embaixador americano para falar, prende ele no território brasileiro, não vai dar certo. Mas o que dá certo? Prende o Maduro no território brasileiro, isso é ridículo. Mas o que poderia ter dado certo, isso é, se a gente tivesse deputados eleitos, se tivesse 1 ou 2 deputados ali dispostos a lutar de verdade, óbvio que não poderia ser no PL, né? Era fazer isso com pessoas do Brasil. Como assim? Veja, o fluxo de cocaína que sai da Venezuela à Colômbia vai para os Estados Unidos é menor do que o fluxo de cocaína que passa pelo Porto de Santos. O fluxo de cocaína dominado pelos cartéis, controlados não pelo Marcola, mas por pessoas que são bem mais poderosas que o Marcola e estão enfronhadas com o Estado, com a economia, mexem com, e mandam e desmandam no Brasil, o fluxo é muito maior. O que as pessoas não sabem é o nome, como é feito. As pessoas não sabem, não é público. A gente sabe. Quem está próximo sabe, a gente já falou. Tem detalhes que depois você descobre e fala, mas é óbvio, mas ninguém diz. E qual é a diferença? Pessoas poderosas, não estou falando só de político, de gente alta nas estruturas do setor público, não estou falando só de congressista, governador, presidente, ex-presidente, eventualmente, se tiver um juiz, né? Longe de mim falar que tem um juiz aí. Você junta e começa a acionar Congresso espanhol, francês, inglês, italiano, com documento mostrando tudo, americano, canadense, japonês, Emirados Árabes. O que acontece? O Maduro, ele pode viajar para Cuba, para a Coreia do Norte, ele não pode colocar o pé dele num lugar civilizado, não pode. Pode aqui para o Brasil, mas o Brasil já não é mais civilizado. E se você começar a fazer isso, já gera um constrangimento, já gera um incômodo grande. Mas você pode partir para coisas como, por exemplo, os sócios, porque a Venezuela se tornou uma economia muito... Nunca foi tão desenvolvida quanto o Brasil, né? Nunca foi. O Brasil é muito mais sofisticado em termos econômicos do que a Venezuela. Então, hipoteticamente, você mostrar o vínculo desse fluxo de cocaína, direto ou indiretamente, com uma grande empresa brasileira que esteja relacionando com a produção de carne, de frango, de cerveja,
papel e celulose, direto ou indiretamente, construtoras, ou essa empresa dá dinheiro para o cara que mexe com... Você começou a bloquear contas dessas empresas no exterior. E isso gera uma reação interna no Brasil. Os monopolistas, os donos dessas empresas não querem perder dinheiro. É tudo negócio. São grupos mafiosos, onde o objetivo é fazer o máximo de dinheiro possível sem escrúpulo. Os outros países só vão entrar no Brasil, só vão interferir nos assuntos brasileiros quando a sujeira, a imundície de nós brasileiros for tão grande que estiver sujando a água dos americanos, dos europeus, dos japoneses, do pessoal dos Emirados Árabes. Enquanto não estiver tão imundo a esse ponto, já está sujando. Cocaína que eles consomem passa pelo Brasil. Mas enquanto não ficar claro para eles que a vida deles está piorando por causa da imundície no Brasil e mostrar para ele quem são os responsáveis, a gente não consegue agir. Eu acredito que um dos caminhos que nós poderíamos ter feito no Brasil era justamente deixar claro, olha, está aqui, mas para isso precisava ter um senador, se tivesse um governador, a gente estava nadando de braçada, né? Não estava que nem o Tarcisão, agora que proibiu bicicleta toda a Guarujá, Baixada, porque a bicicleta é perigoso. Então não pode mais ter bicicleta na Baixada. Mas voltando. Aliás, o PCC está nanando no bercinho com o Tarcísio, né? Gozado, né? Mas voltando. O que eu vejo é isso. A gente está numa situação que não tem um único parlamentar, não tem ninguém, não tem um governador, não tem um senador, não tem ninguém com um instrumento legal internacional, um mandato local para acionar organismos internacionais e governos no exterior para alertar, olha, está acontecendo isso, isso, isso e aquilo. Então, Banco Mundial, você não pode mais dar dinheiro nenhum para todas essas empresas aqui. Por quê? Porque elas são suspeitas de envolvimento correlato com corrupção e narcotráfico. Oblitera. FMI, Bank of America, Citibank, JP Morgan, Credit Suisse, bloqueia as contas. Você pede para bloquear, você não precisa nem conseguir bloquear. A hora que você pedir para bloquear, o pessoal já fica no banco, fica com medo, porque depois vem multa bilionária para cima deles, e nas empresas também. Aí começa a reagir, começa a expelir esse cancro. Mas, enfim, não estou falando de vocês, porque quem acompanha aqui o Vai Entrar Sem Filtro provavelmente votou na gente, né? Votou em candidato do Brasil 35. A gente conseguiu 6 mil votos no estado de São Paulo, eu, Arthur. É ridículo, cara. A imensa maioria dos brasileiros optou pela imundície, essa é a verdade. Eu vi outro dia que tinha uma associação de médicos que levou uma multa, sei lá, de dezenas de milhões de reais. Essa associação de médicos, um monte de integrantes, eu não sei nem se a associação falou mal de mim, do Arthur, os integrantes, todo mundo descascando, traidor e tal, médico. O cara poderia ir atrás, ver, dar um Google, ou às vezes ele acha normal, ouro rosé, corrupção, mansão, acha normal. Então, voltando, esse seria um dos caminhos, tá? E o fato do Lula receber o Maduro aqui, qual vai ser o impacto? Ai, meu Deus, é uma queimação de filme internacional. Zero. Zero. Hipocrisia tem em todo lugar, principalmente no topo. As pessoas são mais hipócritas, maior ou menor grau, você é mais hipócrita. Mas hipocrisia tem em todo lugar. A diferença que eu diria é que se você mostrar para a população desses países que a sujeira do Brasil está afetando o futuro dos filhos e dos netos deles, eles vão pedir, sim, para o deputado deles. Vai ter pressão política, o pessoal vai bloquear. Então, para mim, esse era o caminho, infelizmente não deu. Agora, o que a gente pode fazer é, pelo menos, alertar vocês aí que
Não caiam nesse papo furado, agora que o Lula recebeu o Maduro, vai ter repercussão. Lula já recebeu o Gaddafi. Não aqui no Brasil, mas ele foi lá, chamou de irmão, meu líder. Se eu não me engano, o Gaddafi deu dinheiro para o PT. É proibido, a lei aqui no Brasil fala que não pode, mas beleza, vamos que vamos, né? Lei no Brasil é sujeita à interpretação, a única que não é. A única lei que é seguida à risca é a lei da gravidade. E isso que já entraram, hein? Tem algumas pessoas aí no Brasília que acham que tem direito de voar. Sem avião, voar só com a capa, né? Mas a lei da gravidade se impõe. Essa daí eles não vão conseguir alterar. Mas o que eu vejo é isso, tá? É alertar as pessoas, mostrar que o problema não é nem quem está no topo, é quem está do teu lado. O Brasil é sujo, é imundo. Não porque o Lula, ou o Bolsonaro, ou Alexandre de Moraes, ou Toffoli, ou agora vão indicar o Zanin. A culpa não é deles, cara. A culpa é do cara que está do teu lado. Que se puder rouba, se puder belisca, fica quieto diante de uma coisa muito errada. Às vezes o cara nem é ladrão, mas ele... beleza. Na Argentina, a maioria não é ladrão, não. Mas o pessoal, os ladrões estão muito à vontade. Então, é pior que o Brasil em termos de ambiente. Não ambiente de drogas, mas o ambiente de negócio, ambiente para fazer. É mais criminoso, é mais bandido que no Brasil. Consegue. Porque ficaram muito à vontade. O Brasil vai chegar lá, fica tranquilo. O Brasil está indo aceleradamente para já é um narco-estado, vai ficar mais escrachado do que está. Se você tem um negócio e ainda não te procuraram para pagar a proteção, no interior de São Paulo já tem um monte de negócios, empresas que têm que pagar proteção para o PCC, tem que dar dinheiro, lavar dinheiro. É questão de tempo. Na Argentina é outra pegada, é mais enrolar um ao outro, mais esquemão, assim, sabe? De qualquer forma, esse é a mensagem que eu queria passar para hoje. Tem esse caminho, é viável. Bruno, mas se você sair prefeito, teve uma senhora que mandou aqui no Twitter, se você sair prefeito, você vai conseguir combater o crack na cidade de São Paulo? Não. Para combater o crack tem que ser o governador, gente. E mesmo para prefeito. Me moeram completamente com dinheiro dos nossos impostos, 6 bilhões de reais que o Bolsonaro deu para o fundão eleitoral. Não tenha dúvida, uma parte dele, direto ou indiretamente, caiu na mão de brifado, gente. Direto ou indiretamente foi parar na mão de algum brifado. E aí o que acontece? É muito dinheiro. A gente foi moído por essa máquina que tinha a preocupação de inviabilizar qualquer alternativa de poder que pudesse começar a resolver o mecanismo, e moído pela falta de valores das pessoas ao redor, porque não fala a verdade, senão o PT volta. Né? Não, os generais são legais. Então é isso. Esse é o apanhado geral. Moro. Uma outra coisa que eu queria falar: Moro, Dallagnol, Zambelli, Roberto Marinho. Esse governo daqui, o que acontece? É um governo do PT, é um governo que eles vão tentar retomar alguma musculatura do executivo. O Bolsonaro entregou o executivo de uma forma abjeta, de uma forma desprezível, covarde, uma forma calhorda, uma forma larápia, né? Entregou de uma forma horrorosa. E eles estão falando: calma aí, não é assim, Tulira, você é presidente da Câmara, você não é dono do Brasil. O orçamento não é você que manda. Como assim vai querer? Quantos meninos? Não é assim não, cara. E eles vão jogar um jogo mais pesado. Mesmo porque o PT tem que lembrar que essa turma toda foi para cadeia. Não foi só o Lula, muita gente ali foi para cadeia. Essa turma que foi para cadeia já está mais velha. E eu acho que alguns querem se vingar. E alguns estão vendo que se eles não reagirem, vai terminar mal. Como terminou para o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro vai acabar sendo preso. Não vai ficar muito tempo preso, mas vai ser preso. E como terminou para o Lula no primeiro mandato. Então, eu acredito que eles vão reagir, vão enquadrar.
vão utilizar o que eles puderem para colocar na cadeia quem começar a gerar muito problema para eles. Hoje o Arthur Lira está gerando muito problema para eles. O Arthur Lira é uma pessoa extremamente ousada, extremamente ousada. Eu conheci ele, conversei com ele, negociei com ele, porque o Bolsonaro mandou. Entrega lá o FNDE. Então, eu estava negociando os termos enquanto eu subia a governança. Estava subindo a governança, as regras, por isso que apareceu agora aí mais cofre com dinheiro, laboratório de robótica e Viagra, né? Ali não foi Viagra dessa vez, foi Cialis. Eu vi lá, estava escrito Cialis, não era o Viagra no cofre. Então, esse que é o desenho. O PT, não é o Lula, o PT, ele vai reagir, está reagindo. E junto com essa reação, eles estão também querendo se vingar. É importante entender que o jogo é jogado por pessoas. E essas pessoas, quando são muito prejudicadas, ficam magoadas, guardam sentimentos ruins. Roberto Marinho, que é o senador, que era ministro do Bolsonaro, sempre foi tucano, ali PSTB, lá do Nordeste, Rio Grande do Norte. Rogério Marinho. Rogério Marinho é tucano, lá do Rio Grande do Norte, PSTB. Pode ser, né? A última vez ele não foi eleito pelo PSTB, um cara ali meio tucano lá do Rio Grande do Norte. Mas, dessa linha. Ele foi relator e conseguiu aprovar a reforma trabalhista, que foi importante. E na reforma trabalhista acabou o imposto sindical. Quem não sabe disso, já esqueceu, um dia por ano você trabalhava para o sindicato. Todo ano eu trabalhava um dia e dava o meu salário integral daquele dia para o sindicato. Era imposto sindical. Uma baba de dinheiro. Ele acabou com isso. Óbvio, bilhões. Ele ficou puto. Esse pessoal que perdeu bilhões vai querer botar ele na cadeia. Não sei se na cadeia, mas tirar o mandato. Tem o suplente dele. Se ele não abrir o olho com o suplente rifa ele. Tem que ficar esperto. O jogo aí envolve, sim, acerto de contas. Com o Moro e o Dallagnol, não tenho dúvida. E aí você vê a postura do Moro e do Dallagnol, né? Quando eles começam a enxergar que o Dallagnol já perdeu o mandato, já era. O Moro eu acho que é questão de tempo. E os dois vão para a cadeia por uma questão pessoal. Não só do Lula, hein? Deve ter umas 20 pessoas poderosas ali que vão, no dia que o Moro for para a cadeia, vão chegar em casa, vão tomar um copo de uísque, vão comemorar. Não porque foram para a cadeia, mas porque preocupação, ficaram preocupadas com o Moro e com o Dallagnol. Então, assim, eu acho que eles vão para a cadeia mesmo. E você vê que nesse processo de queda, como foi uma postura também abjeta, ridícula, covarde, né? Se agarrando em qualquer... Eles não percebem que não adianta pedir desculpa para o PT, né? Estão falando, nós aqui viemos para colaborar. Além do Bolsonaro, o Moro e o Dallagnol ficaram mandaram recado para o Bolsonaro também. Como o Dallagnol vazou na conversa, a gente precisa dos votos do pessoal do Bozo, né? Então a gente não pode brigar abertamente com o Bozo. Então fica nesse... que é uma postura que eu considero objeto, não quero nada que não seja meu, correto, e não quero enganar ninguém. Então, na hora que eu vi quem era o Bolsonaro, eu falei aqui, antes da eleição, eu não quero voto de você que acha que o Bolsonaro é um cara honesto. Não quero. Não quero. Aliás, o lugar de você não é aqui. Você ainda acha que o Bolsonaro é um cara honesto? Então, o seu lugar é num hospício, cara. Se você realmente acredita que o Bolsonaro não se corrompeu, seu lugar é no hospício, cara. Então, o desenho é esse. Eles vão perder o mandato, vão para a cadeia e perdendo a dignidade também. Vão perder o mandato, vão perder a liberdade e a dignidade. Então, são três. Você necessariamente pode perder o mandato. O mandato você não tem como segurar. Vou perder o mandato, não vou me eleger. A liberdade e a dignidade,
É opcional. Qualquer um dos dois poderia sair do país. Não vão sair. Não vão sair. Vão acabar sendo presos. Vão marcar à toa que vão ser presos. E por quê? Porque é desconfortável sair do país. Não é biscoito. Não é, beleza, vou sair. Não é uma coisa assim, você está morando no Brasil tranquilamente, você programa uma imigração para um outro país. Você tem que sair assim, ó. Estou falando de experiência própria. O Moro teve que sair, passou um tempo fora, voltou, tal, nesse período aí que trabalhou para uma empresa estrangeira. Ele veio dar uma sapiada. Eu acho que ele abriu conta aqui, ele já não está mais tão pelado. Dallagnol, eu não sei, o pessoal está lascado, mas vão perder nesse processo de se sujeitar. E você vê, lamberam o Bolsonaro, puxaram o saco do Bolsonaro, e o Bolsonaro, na última hora, falou: não, cai fora, deixa eles morrerem sozinhos. Vai. Antes da eleição do segundo turno, abraçou o Moro, puxou o saco. Eu realmente não nasci para esse tipo de politicagem. Isso para mim não é política. Aristóteles definia bem, hein? Isso aí é nojeira. Na Grécia tinha lixo, mas cidade lixo afundava e era conquistada. Que é o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil é lixo. Por isso que hoje está na mão do narcotráfico, Hezbollah anda livre, Maduro recebido com tapete vermelho, e a China que manda no Brasil. Além dos monopólios. Você não é um cidadão. Você está aí para pagar imposto e vai pagar mais imposto. Então é isso que eu tenho para comentar. É para ter raiva do Lula? Lógico. Mas o Lula, a gente sempre soube que era um cara errado. Muito errado. Ninguém que ainda apoia o Lula acha que o Lula é um cara... É tudo sem vergonha. Não é possível. O cara que fala assim, não, eu voto no Lula. É sem vergonha. O Bolsonaro, eu fui enganado. E mais gente foi enganada. Mas, para mim, eles estão cada vez mais parecidos com o pessoal do PT, porque vai ficando mais evidente todo o processo de desvirtuamento que o Bolsonaro passou, né? Então, para mim, está ficando cada vez mais evidente. Você acabou de assistir um trecho do último Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Weintraub Sem Filtro, às 19 horas. Manda sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.